Uma boa tarde para você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma das nossas tradicionais lives das quartas-feiras. Aliás, já podemos falar que elas estão se tornando tradicionais. Já são algumas quartas-feiras que nós temos aí traçado um caminho bastante interessante, enriquecedor, catequético, e é por isso que eu quero te acolher e agradecer a você de todo o coração por permitir que nessa hora nós possamos entrar na sua casa e juntos com você conversarmos sobre mais um dos assuntos tão interessantes e ricos que existe dentro da nossa igreja. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui como convidado e que vai nos assessorar, nos ajudar a entender a temática proposta para o dia, que são os dogmas marianos. Eu recebo então o Rafael Tonon. Seja muito bem-vindo, Rafael, muito embora você já seja da casa, né? Já pertença a essa família, mas eu te acolho nessa live e te agradeço de antemão pela sua participação aqui conosco. Muito bem, muito boa tarde, padre, todos vocês que nos acompanham aqui no dia de hoje, né? Uma alegria estar com vocês. Eu acabei de participar do jornal, né? Às quartas-feiras eu comento lá um pouquinho as notícias do jornal e depois eu recebi esse convite, um grande prazer, ainda mais para falar sobre Nossa Senhora, os dogmas marianos, um tema tão pertinente e às vezes não tão conhecido, né, pelos católicos em geral, e é algo fundamental para a gente viver bem a nossa fé, né? Conhecendo Nossa Senhora que nós vamos amá-la mais, amando mais a Nossa Senhora, certamente nós amaremos muito mais a Jesus, né? Isso é muito verdadeiro, né, Rafael? Quando nós conhecemos, o nosso amor aumenta e a gente consegue dar razões à nossa fé. Exato. É importante que todos nós estejamos abertos a esse campo de formação e é por isso que essa live ela objetiva justamente isso, fazer com que a formação ela possa chegar na vida de todos aqueles que nos acompanham e assim consigamos justificar para nós e para o mundo aquilo que cremos. Eu quero também acolher com muita alegria aqueles que já estão fazendo parte, que estão comentando aqui, e digo para você que você pode comentar aqui no nosso chat, deixando o seu pedido de oração, deixando a sua participação, deixando também a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós estivermos falando aqui, você escreva aqui a sua dúvida e teremos a alegria, o Rafael terá a felicidade de esclarecer a sua dúvida. A Ana Carolina Maia, ela deixa aqui o seu nome, Ana Carolina Gonçalves Maia, certamente o pedido de oração. O Bruno Canas, peço oração a Deus Pai por intermédio de Maria e José, por sua proteção contra nossos inimigos, em minha casa e meu casamento. Que assim seja, amém. Que assim seja, amém, Bruno. A Ana Caroline também coloca alguns nomes aqui. Ana Caroline, Beto, Recife, Chico, ela pede pela igreja, ela pede pela Pati, ela coloca aqui as suas intenções e pede que nós rezemos pelas suas intenções. A Eliane Nunes também está presente. Tintura vegetal, ervas medicinais. Peço oração para minha filha Samanta da Silva, de 33 anos, que está com Covid-19, de São Paulo, capital. Você pode contar conosco, rezaremos pela Samanta. Colocaremos a Samanta no colo da bem-aventurada Virgem Maria, pedindo pela sua recuperação. A Regiane Maria, boa tarde, paz e bem a todos, peço oração para minha família. O Adalberto, boa tarde, salve Maria, Adalberto. Muito bem, sejam bem-vindos e você não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Rede Século XXI, a fim de que você receba sempre as notificações de todo o conteúdo que aqui é produzido especialmente para você. Deixe o seu like, que isso nos ajuda, e se inscreva no canal. Rafael, vamos começar então com o tema da tarde de hoje, os dogmas marianos. E a primeira coisa que eu gostaria que você pudesse contextualizar para nós é o que são os dogmas. O que é um dogma?
para depois entrarmos nos dogmas marianos. Quando a gente fala, né, padre, às vezes alguns termos técnicos, assim, né, termos mais teológicos, podem parecer uma coisa muito estranha, muito esquisita, né? Então, às vezes a gente ouve a palavra dogma, né? Dentro do contexto de igreja, a gente celebra até os dogmas, ouve falar, lê sobre os dogmas, mas afinal, o que é? Então, nós precisamos ir na origem da palavra, né? O que é a palavra? A palavra dogma, ela vem do grego e significa verdade. Mas não é qualquer verdade, né? Os gregos, eles usavam várias palavras, vários termos para designar a verdade, né? Quer dizer, o que é a verdade? É a realidade, é a correspondência entre uma coisa, né, e o pensamento que eu tenho dela, ou entre o meu pensamento e uma coisa. Isso é a verdade, é a realidade, né? Agora, a palavra dogma, ela é mais reservada às questões religiosas ou às questões de conhecimento, né? Então, os gregos, quando eles falavam que existe um dogma, o que é um dogma? É uma verdade, é algo que alguém já estudou, já se debruçou sobre aquilo e já comprovou que aquilo é verdade. Então, os gregos diziam, isso é um dogma. E eles falavam isso não só sobre religião. Por exemplo, o raciocínio matemático. O raciocínio matemático, ele tem algumas regras. Então, os gregos, às vezes, usavam esse termo dogma para falar, inclusive, do raciocínio matemático, né? Então, quer dizer, se eu descobrir um método, um caminho para fazer um cálculo que dá sempre um resultado, aquilo se torna um ensinamento, é um dogma, é uma verdade, é um caminho que foi descoberto. E aí, quando veio o cristianismo, né, a língua mais falada na época era o equivalente ao inglês, né? O que o inglês é hoje em termos de língua conhecida, na época, no tempo de Jesus, no surgimento lá do cristianismo, era o grego. O grego era a língua mais conhecida. Tanto é que os livros do Novo Testamento, né, eles foram escritos todos em grego, os 4 evangelhos escritos em gregos, então é natural que alguns termos da nossa fé católica a gente pegue lá da língua grega. A palavra dogma vem daí, então. Segundo a doutrina da igreja, o que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé divinamente revelado, ou seja, é algo que Deus nos disse através da Sagrada Escritura, através do ensinamento da igreja, através do magistério, o ensinamento dos papas e dos bispos em comunhão com ele. Então, esta verdade que é divinamente revelada e que é guardada e ensinada pela igreja, ela é um dogma. Agora, nem tudo que a igreja ensina é dogma, né? Aí a gente precisa fazer uma distinção, porque, por exemplo, o senhor como padre, né, pode chegar algum fiel e perguntar, padre, o que o senhor acha sobre isso? O senhor, enquanto pessoa privada, né, pessoalmente, pode dar uma opinião. Isso não é um dogma. Isso é uma opinião de um sacerdote. Se alguém vier me perguntar alguma coisa, é a opinião de um leigo da igreja, né? E mesmo se pergunta alguma coisa ao Papa, às vezes é uma opinião que o Papa está dando. Agora, quando a igreja define quando aparece alguma questão que ela é muito discutida, gera muita dúvida, o que a igreja como mãe tem que fazer? Ela tem que definir. Olha, os católicos estão em dúvida, alguns dizem que isso está certo, outros dizem que aquilo, então a igreja como mãe precisa definir. Aí entra em cena a pessoa do Papa. O Papa, unido aos bispos, em geral com o apoio de uma comissão de teólogos, ele convoca a igreja para um tempo de estudo, de reflexão e de oração, e aí usando do carisma que é próprio do Papa, né, que também é um dogma de fé, que é a infalibilidade papal, o Papa define, então, esta verdade de fé como um dogma, né? Então, quer dizer, muita coisa na igreja pode ser discutida, né? Eu vou dar um exemplo aqui de coisas que podem ser discutidas. Há uma discussão teológica, né? O senhor é padre, o senhor sabe bem, quem nos acompanha pode ser que já tenha ouvido alguma coisa assim, é a questão do fogo do inferno. Não há uma definição exata, né? Então, por exemplo, alguns santos, inclusive, vão dizer, não, o fogo do inferno, ele é fogo mesmo, é um fogo físico. Outros já vão dizer, não, o fogo do inferno, ele é um sofrimento pela ausência de Deus, e ele será um fogo físico só na ressurreição final. Há duas posições, e são santos que disseram isso. E a igreja, o que ela diz? Ela não define. Por quê? Porque isso não é importante, né? A igreja, ela entende se é um fogo físico, de fato, ou se é o fogo
figurado, né, representando esse sofrimento da ausência de Deus, isso não interessa. O mais importante é que o inferno é onde Deus não está. O que interessa para a igreja é isso. O que interessa para a fé dos fiéis é isso. Então a igreja, provavelmente, em relação a essa questão do fogo do inferno, ela talvez nunca vá definir isso como dogma, se é assim ou assado, porque não é o mais importante. Agora, em outras questões, às vezes é necessário. Por quê? Se nós cremos errado, se nós cremos em algo que não está correto, isso pode comprometer a nossa salvação eterna. E aí a igreja, como mãe, como mestra, ela entra em cena e vai dizer, não, então isso nós precisamos definir claramente pela salvação, pelo nosso cuidado, pela salvação das almas. E aí a igreja define. No caso dos dogmas marianos, né, ocorre um dado muito interessante, né? Por que a igreja se preocupou em definir tantos dogmas sobre uma única pessoa, né? Porque a maioria dos dogmas estão relacionados a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Maria, né, só em relação à sua pessoa tem 4 dogmas definidos, né? 4 dogmas. 4 dogmas definidos, né? Inclusive, Rafael, o Adalberto Rodrigues, ele pergunta assim, mediante a sua explicação: a maternidade de Maria poderia ser dogma? A maternidade de Maria, ela é dogma, né? Ela é a maternidade divina, né, de Maria. Inclusive, ela é o primeiro dogma definido. É, né? Um dos 4 que você elencou. É um dos 4 que eu citei, aí, né? E foi o primeiro a ser definido. Agora, por que ele foi definido? Isso que é importante, né? Quem nos explica isso é o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, em 1967, ele publicou uma encíclica, né? Quem tiver curiosidade aí, faça isso como lição de casa. No site do Vaticano, vocês vão achar a tradução em português. Não é uma carta muito longa e vale a pena ler, né? Fala sobre a relação dos católicos, a relação filial com Maria. Inclusive, a encíclica se chama Marialis Cultus, o culto mariano, né? O culto marial, né? Que se deve a Nossa Senhora. E nessa encíclica, o Papa Paulo VI, ele resume assim, em uma frase, o tom da encíclica toda. Ele diz assim: em Maria, tudo se refere a Cristo e dele depende. Então, por que existem 4 dogmas definidos sobre Maria? Porque em Maria tudo se refere a Cristo. Então, em algum momento na história da igreja, houve muita confusão, não a respeito de Maria propriamente, mas houve muita confusão a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus? Jesus é só um profeta? Jesus é Deus também? Jesus é chamado de Filho de Deus como uma linguagem figurada ou é algo real? Então, por causa dessa dificuldade, essa confusão de crenças a respeito de Jesus, é que a igreja precisou definir muito claramente o papel de Maria. E aí essa briga, ela apareceu cedo na igreja com uma heresia. O que é uma heresia? Uma heresia é uma interpretação equivocada da fé. A heresia, ela pode ser voluntária. A pessoa, às vezes, sabe que aquilo está errado e afirma como uma maneira de afrontar a autoridade da igreja, ou pode ser involuntária, né? Nem todo herege, às vezes, ele comete heresia por vontade, por desejo, né? De fazer isso. Às vezes, ele faz isso involuntariamente e até de boa fé, né? Então, tem muitos hereges aí que eram padres, eram bispos, que até na intenção de explicar melhor os evangelhos, deram uma interpretação equivocada. Então, é por isso que a última palavra em termos de doutrina sempre tem que ser da igreja. E aí isso começou a acontecer já mais ou menos ali pelo ano 300, quando o bispo de Constantinopla, chamado Ário, começou a ensinar uma doutrina segundo a qual Cristo, né, não seria exatamente uma pessoa da Trindade como a nossa fé católica ensina, né? Ele interpretava isso de uma outra maneira. Então, a humanidade de Cristo, ela não seria uma humanidade exatamente igual à nossa. Jesus seria mais Deus do que homem, né? E não o homem-Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como a Igreja Católica sempre acreditou, né? O Ário dizia, não, ele é mais Deus. E sendo Deus, ele está isento daquilo que é próprio dos homens. Então, o sofrimento de Cristo, né, segundo a visão de Ário, ele seria quase que uma encenação para mostrar o amor que Deus tem pela humanidade, mas não seria uma dor de fato, um sofrimento de fato. Isso é gravíssimo, né? É gravíssimo, porque você nega a humanidade de Jesus. Então, Jesus não seria um homem de verdade, não teria os mesmos sofrimentos, as mesmas dúvidas, os mesmos problemas que nós humanos temos.
Ele seria uma espécie de super-homem, né? E a igreja nunca ensinou isso, né? São Paulo, lá na carta aos Colossenses, né? Aquele hino cristológico, né? Que até se reza bastante na liturgia das horas, né? Ele vai dizer, né? Cristo não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Aí está a beleza da encarnação, né? Jesus, sendo Deus, ele não usa do seu poder enquanto Deus, ele se faz homem e ele assume por completo a sua humanidade. Inclusive, essa é a provocação de um dos ladrões lá na cruz, né? Dizendo, se você é o Filho de Deus, por que você não desce daí? Salve-se a si mesmo e salve a nós também. É uma tentação e Jesus não cede a isso. Ele poderia fazer isso, mas ele não faz, né? E, aliás, Jesus, Santo Agostinho vai dizer que Jesus ele demonstra mais poder, ele demonstra muito mais a sua onipotência não descendo da cruz do que se ele descesse. Se ele descesse seria muito fácil, ele é Deus, ele tem poder, pronto, eu desço e aí eu aplico a justiça contra os meus inimigos de uma vez por todas e acabou. Não, sendo Deus, sendo justo, ele renuncia a essa possibilidade, ele aceita morrer, ele dá a sua vida para depois retomá-la, né? Então aí está o grande X da questão. E aí, como os arianos começaram a atacar essa questão da humanidade de Jesus, o que eles começaram a dizer? Então Maria, ela não pode ser chamada de mãe de Deus, ela tem que ser chamada de mãe de Jesus. Nossa! Aí surge uma confusão. E né? Você sabe que na catequese, é impressionante isso que o Rafael está dizendo, porque já na catequese é uma dúvida que às vezes se apresenta na cabecinha das nossas crianças. E de uma maneira muito elucidativa, é importante explicar a elas o porquê que na Ave Maria nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus. Porque para as crianças é difícil de entrar na cabecinha delas, mas Maria é mãe de Jesus e não mãe de Deus. Olha como é profundo, né? Exato. Porque se não for trabalhado, e não só nas crianças, mas em muitas pessoas que, inclusive, têm uma caminhada de igreja, se não for trabalhado, a gente perpetua uma heresia, né? Uma heresia, que é essa heresia ariana, que ela acabou recaindo sobre Maria por tabela, né? Porque é uma heresia sobre Jesus, só que aí se você interpreta erroneamente os textos sagrados que falam de Jesus, isso cai necessariamente na mãe de Jesus, né? E aí então você reduz. Então Maria é mãe do homem Jesus, mas ela não é mãe de Deus. E aí o que os arianos diziam, né? E aliás toda heresia ela parece uma verdade. Para ter alguém que acredite numa heresia, ela tem que ter aparência de verdade, né? Aliás, se uma coisa é muito absurda e se apresenta como absurda, ninguém vai querer isso aí. Ninguém vai aceitar. Agora, quando esse erro, ele tem uma capa de verdade, né? Ele tem uma cara de verdade, ele é mais sedutor. E a argumentação dos arianos, ela era sedutora. O que eles diziam? Deus é eterno. Sendo eterno, ele existe antes de todas as coisas. Sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Então, ele não pode ter mãe. Olha aí, aparentemente essa argumentação está correta. Uma pessoa desavisada vai falar, puxa vida, isso é verdade, a igreja está me enganando. Então, só que as pessoas se esquecem aí de aplicar a lógica mesmo. Nós temos que aplicar a lógica nisso. Espera lá, se Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Filho único de Deus Pai, nós pelo batismo somos filhos adotivos. Por quê? Eu tenho a essência humana, porque meu pai é humano, minha mãe é humana. O senhor tem a essência humana, porque o seu pai é humano, sua mãe é humana. Nós temos a essência humana. Jesus tem a essência divina. Então, ele é o único que pode ser chamado de filho, de fato, de Deus. Nós somos filhos no Filho, né? Então, quer dizer, nós somos filhos adotivos. Nós não temos a essência divina, mas pelo batismo, aí nós recebemos o Espírito Santo. Olha que interessante, então é uma graça que Deus nos dá, mas não faz parte da nossa natureza. É uma graça sobrenatural que nós recebemos no batismo. Aí o que vai acontecer? Então, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus? Sim, por causa de Jesus. Somos filhos no Filho. Agora, Jesus, quando ele se faz homem, ele não deixa de ser Deus. Ele é 100% Deus, mas ele é também 100% homem, né? O Papa João Paulo II... uma vez perguntaram a ele, né, mas por que Jesus, sendo Deus, teve que se encarnar? Né, numa das jornadas mundiais da juventude, fizeram essa pergunta ao Papa numa catequese,
E é interessantíssima a resposta dele. Ele diz: Jesus se encarnou para ensinar o homem a ser homem. Porque o pecado desconfigurou o homem desaprendeu a ser homem. E Jesus, ele se encarna e ele assume cada coisa da vida humana para ensinar o homem a ser homem, para santificar a vida humana. Né? Aquela música, né, do Padre Zezinho, né, todo mundo conhece Maria de Nazaré. É interessante aquela música que vai dizer: Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Quer dizer, Jesus, ele se abaixou a tal ponto, a nossa humanidade, que ele, sendo Deus, ele se submeteu a tudo que é humano. Ter que chorar para mamar, ter que aprender a andar, ter que aprender a falar, ter que ter uma mãe, ter que ter um pai adotivo, teve uma família, teve amigos, chorou quando Lázaro morreu, foi a uma festa de casamento. Jesus, ele teve tudo que todo ser humano tem para ensinar o homem a ser homem. Jesus é o grande modelo de homem. Então Maria, sendo mãe de Jesus, ela é sim mãe de Deus. Isso não significa que Maria gerou Jesus na eternidade. Né? Jesus, ele é gerado pelo Pai, ele existe muito antes de Maria. Né? Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram e sempre existirão. Então, Jesus, ele, num dado momento, quando chega a plenitude dos tempos, ele se encarna. Mas ao se encarnar, ele é homem, mas não deixa de ser Deus. Então, Maria é mãe do homem Jesus, mas é mãe também do Deus chamado, né, Jesus Cristo, né, o Filho, né, a segunda pessoa da Trindade. Então, não tem, e é nossa mãe. Né? Jesus é a cabeça da igreja. São Paulo fala que nós somos os membros. Aí, infelizmente, né, muitas denominações cristãs dizem: nós não temos Maria por mãe. Mas não tem como. Você, né, Maria, por exemplo, se ela é mãe de Jesus, que é a cabeça da igreja, ela é a mãe de toda a igreja. Não tem como uma mulher dizer que ela é mãe só da cabeça. Nasceu meu filho, eu sou mãe só da cabeça. Não, você é mãe do filho todo. Né? Se nós somos o corpo, que é a igreja, e Jesus é a cabeça, Maria é a mãe da igreja, é a mãe de todos nós. E ela é sim mãe de Deus. Né? Não porque ela gerou Deus na eternidade, ela é criatura. Maria gerou Deus no tempo, mas na eternidade ela continua sendo mãe. E aí surge um negócio muito doido, né? Eu dou catequese e eu explico isso para as crianças, né? Eu falo para as crianças: olha a sinuca em que Jesus entrou, né, ao se encarnar como homem, né? Por quê? Jesus, sendo Deus, Deus criou a lei. E o resumo da lei de Deus são os 10 mandamentos. E o 4º mandamento é honrar pai e mãe. O próprio Jesus participou da criação desse mandamento, que é honrar pai e mãe. Só que ao se encarnar, ao se tornar homem, ele está submetido, ele acaba sendo submetido, enquanto homem, ao mandamento que ele mesmo criou. Perfeito. Né? Como filho, ele tem que honrar pai e mãe. Então, a pessoa que mais honra Maria é Jesus. É Jesus. Porque, sendo um bom filho, ele não pode desobedecer o 4º mandamento que ele mesmo criou. Maravilhoso. Né? Seria uma contradição Deus criar um mandamento e não obedecer o próprio mandamento. Então, se Deus criou o mandamento honrar pai e mãe, quem mais honra Nossa Senhora é Jesus, né? Interessantíssimo, interessantíssimo. E olha, a Mari Oliveira, ela escreveu aqui: aprendendo muito com essas lives todas as quartas-feiras. Que bom, Mari. Esse, de fato, é o nosso objetivo aqui. O Bruno Canas: eu leio a Bíblia, aprendo e tenho ajuda com este canal que me faz perceber ainda mais, aprendendo ainda mais. Muito obrigado. Eu acho que essa é a nossa missão, né, Rafael? Isso. Essa é a nossa missão. Então, o primeiro dogma, e é muito importante que se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, não pense assim: mas a minha dúvida é muito estúpida, a minha dúvida é boba. Não, pelo amor de Deus, nós somos uma família. Se você tiver alguma dúvida, você escreva aqui, porque com todo o amor do mundo nós vamos descer até a sua dúvida e fazer de tudo para te responder. Essa é a nossa maior necessidade. A nossa vontade é de evangelizar, e para evangelizar, aquilo que é dito aqui tem que ser bem compreendido por você. Então, o primeiro dogma é Maria, Mãe de Deus. Rafael, pergunto para você. Suponhamos, eu sou católico, apostólico romano, mas eu não concordo muito com esse negócio de Maria, Mãe de Deus.
eu sou católico, eu gosto do Papa Francisco, eu comungo, eu vou à missa, mas eu não concordo muito com essa história de virgindade, de que Maria foi virgem antes, durante e depois. É uma suposição, obviamente. É uma suposição. Nós vamos falar sobre a virgindade perpétua. O que isso implica no fato de eu afirmar que sou católico? Eu posso dizer que sou católico se eu nego, se eu não concordo com isso tudo? Negar qualquer dogma da fé católica, você mesmo, inconscientemente, você se coloca fora da igreja. Você não pode se dizer católico, né? Então, só que aí surge um problema. Tem gente que tem dúvida, fala, eu não consigo acreditar que Maria possa ser virgem. Muita gente é católico, até de boa vontade, vai à missa, fala, mas não entra na minha cabeça. Então a gente tem que ter, primeiro passo, humildade. Nós temos que ter humildade para reconhecer o que eu sei e o que eu não sei. E não é porque eu não sei que isso é mentira. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso, que às vezes a pessoa acha, isso não entra na minha cabeça, não tem lógica, então é mentira. Não. Você tem que pensar que a igreja tem 2000 anos, você tem 30, 40, 60, 80, você tem bem menos que a igreja. Então a igreja é bem mais sábia do que eu, do que você, do que todos nós juntos, né? E você falou sobre isso. O dogma, ele significa uma verdade que muito foi debruçada sobre ela, Sim, né? E é uma verdade revelada, né? A igreja, para definir alguma coisa como dogma, a igreja, às vezes, espera séculos para definir. Isso não significa que os dogmas sejam coisas novas, tá? Isso é uma coisa interessante de se dizer. O dogma, geralmente, é algo que a igreja sempre acreditou, mas que, em algum momento, por ter surgido muita dúvida, aí que está a importância de se colocar as dúvidas, né? E, em momento de muita dúvida, a igreja vem e define. Entendeu? Se a igreja percebe, por exemplo, na igreja primitiva não havia tanta necessidade de definir tantos dogmas, por quê? Porque a palavra dos apóstolos ainda estava muito fresca nos ouvidos das pessoas. Na medida em que o cristianismo cresceu demais, quando o imperador Constantino se converteu, se tornou cristão, o número de pessoas que se batizaram foi imenso. Então, o que acabou acontecendo? Houve muita confusão, muitas ideias do paganismo que acabaram entrando, e aí começam as confusões na fé. Aí a igreja, como mãe, ela sempre faz isso, sempre vai continuar fazendo, a igreja vai definindo melhor essas coisas. E aí, padre, pegando até o gancho do que o senhor falou aí, da questão da virgindade perpétua. Para ser católico, eu tenho que acreditar nisso? Sim. Se eu não consigo, você tem que ter a humildade. Talvez é porque você não procurou, talvez é porque você não leu ainda o suficiente, talvez é porque você não tivesse assistido essa live antes, né? Uhum. E a gente vai conversar sobre isso. São meios que Deus usa para chegar até você aí. Inclusive, né? Olha só, a Kênia disse, essas lives nos ajudam muito nesse momento tão difícil, ainda mais para quem passa pela depressão. Que bom, Kênia. Que bom que seja um impulsionar de Deus para você cada vez mais se aprofundar no conhecimento rico da igreja. E olha só, a Leila Lucena, eu acredito na virgindade de Maria, mas é a maior dúvida que discutem no povo em geral. É verdade, Leila, você tem razão. É o que menos se aceita, sim, né, Rafael? Então, vamos entrar nesse tema que para nós é claro, nós acreditamos na virgindade perpétua, é a Santíssima Virgem. Entretanto, vamos agora nos deter nesses aspectos da virgindade perpétua, até para que você tenha os argumentos para entender e para propagar, né, a beleza desse dogma. Rafael, virgindade perpétua. Ela foi virgem antes do parto, ela foi virgem durante, ela foi virgem depois. Como entender, então, que Maria, casada com José, um homem justo, um homem santo, como entender que Maria se guarda virgem a vida inteira? Como entender isso? Na nossa lógica, né? Por que hoje em dia é difícil de entender isso? Nós estamos numa lógica de uma sociedade muito consumista, muito hipersexualizada, né? Ou a gente pode dizer até pansexualista, né? Se vê sexo, se vê sexualidade, se vê malícia em todas as relações. Então isso
pela nossa cultura, pela nossa condição, do nosso tempo em que nós vivemos, isso se torna uma coisa um pouco impensável. Né? Essa questão da pureza, da virgindade, fica uma coisa difícil de entender. Assim como a própria vocação sacerdotal, a própria vocação religiosa, ela acaba sendo um escândalo hoje por conta disso. Né? Mas como não casar, como não se relacionar, acaba parecendo, soando como um absurdo. Mas na lógica das coisas de Deus, a coisa é diferente. Né? Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da fé da igreja. Santo Agostinho ele ensina uma coisa muito interessante, ele diz assim, que além da doutrina da igreja, das Sagradas Escrituras, do magistério, existe uma outra maneira de Deus falar com a gente, falar com a igreja. E Santo Agostinho chama isso de sensus fidei, é o senso da fé. E Santo Agostinho disse, isso existe no povo de Deus. O povo católico em geral, que é o povo batizado, recebeu o Espírito Santo no seu batismo, de uma maneira geral, mesmo sem ter às vezes, uma visão muito clara do conhecimento teológico, há um senso da fé. As pessoas têm uma certa sensibilidade para as coisas de Deus, que a pessoa sabe que aquilo é verdade, mas não sabe dizer por quê. A pessoa fala, puxa vida, eu acredito, mas eu não sei por quê. Isso é o sensus fidei, que Santo Agostinho fala. Então, o sensus fidei da igreja sempre venerou Maria Santíssima como Mãe de Deus e como perpetuamente virgem. Só que tem base bíblica para isso, né? Onde você vai achar a base bíblica para isso? Nos capítulos 1 e 2 de Lucas, tem outros lugares também, mas no capítulo 1 e 2 de Lucas, é o lugar na Bíblia mais rico para você tirar essas interpretações sobre esses dois dogmas, tá? Primeiro, vocês lembram que eu acabei de falar aqui da argumentação dos arianos, que parecia uma argumentação muito verdadeira. Quando teve o concílio de Éfeso, foi um concílio celebrado no ano 431 na cidade de Éfeso. Por que a cidade de Éfeso? Jesus entregou Maria para João na cruz. Lá no capítulo 19 do Evangelho de São João, a gente vê isso aí, né? Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Jesus confiou Maria a João. E a tradição diz que Maria vai viver com João, né? O próprio Evangelho diz que João a recebeu em sua casa daquele dia em diante. E foram viver em Éfeso. Então, por isso que é uma cidade mariana, a casa de Nossa Senhora, existe a casa de Nossa Senhora, ela ficou perdida durante séculos e foi redescoberta no século XIX. Então existe esse santuário na cidade de Éfeso atualmente, e foi nesse local, perto ali de onde era a casa de Maria, que os bispos se reuniram num concílio com representantes do Papa para definir, afinal de contas, Maria é ou não é a mãe de Deus? O povo a invocava com esse título, Theotokos, mãe de Deus. E os bispos estavam em dúvida, né? É interessante que os bispos estavam em dúvida. Na última sessão do concílio, quando eles foram votar, né, se seria aprovada a proclamação do dogma ou não, enquanto os bispos estavam dentro da catedral da cidade, os católicos da região toda chegaram armados com archotes e paus, batendo no chão e nas portas da igreja e gritando do lado de fora, Theotokos, Theotokos, né? Eu imagino que foi uma votação bem tranquila, né? Os bispos sabiam que eles iam apanhar se eles não definissem, porque havia um senso da fé. E houve um consenso teológico também, de estudo mesmo, a partir da Sagrada Escritura. Ela é, de fato, a mãe de Deus. Agora, como que se entende isso aí? Pela própria posição do arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel é um anjo, é um arcanjo, ele está diante de Deus, ele tem a visão de Deus. E ele se submete a uma criatura. Jamais na Sagrada Escritura um anjo se coloca numa postura de submissão. Geralmente o anjo é aquele que vem, anuncia, faz e acontece. Em relação a Maria, é o único caso na Sagrada Escritura em que o anjo ele retrocede. Ele saúda a pessoa para quem ele aparece. Ele diz, ave, cheia de graça. Na Sagrada Escritura não existe um elogio maior que esse, dado nem ao maior dos profetas, que foi Moisés, no Antigo Testamento. Moisés não é chamado de cheio de graça, né? E Maria é chamada de cheia de graça, né? O Senhor está contigo. Quer dizer, uma mulher, uma jovenzinha, Deus está com ela, né? Geralmente quando Deus chamou Abraão, chamou Moisés, Deus chama o profeta para estar com ele. Ali o anjo já vem e diz, o Senhor está contigo. Já é alguém que está com Deus, né? Então, quer dizer, só por aí já se vê que a missão dela não é igual à missão de todo mundo. Não é uma mulher qualquer, né? É a cheia de graça. E aí,
o anjo anuncia que ela seria mãe e tudo mais, explica tudo isso. E Nossa Senhora, então, ela estava prometida em casamento. José, para que a culpa, né, vendo que ela estava grávida, não querendo que a culpa caísse sobre ela, São José pensa em fazer o quê? Ele fala, eu vou fugir. Porque se ele fugisse, a culpa cairia sobre ele, né? O que iria aparentar para a lei judaica? Poxa vida, né? Quem foi que agiu mal? Foi o noivo, que engravidou a moça e fugiu, né? Então seria uma maneira de poupar a reputação de Maria, que José conhecia bem. Mas ele não entendia aquelas coisas, e ele foi avisado em sonho. O filho que Maria está esperando, ele vem de Deus, né? E aí José entende essa lógica, e Maria, sendo a cheia de graça, ela foi reservada para Deus. Aí que está o sentido da virgindade. Maria, ela é a esposa do Espírito Santo, ela é reservada para Deus. Aí surge um problema. Mas e depois? Ela não teve outros filhos com José? A Bíblia, lá no Evangelho de Lucas mesmo, fala dos irmãos de Jesus que vieram procurá-lo. Aí surge uma outra questão. A palavra irmão, em grego ou em hebraico, ela é aplicada a qualquer parente próximo. Um primo, irmão, um sobrinho, irmão. E aí muitos evangélicos, protestantes, às vezes entram nisso como uma argumentação, dizendo, está aí a prova de que Maria não é virgem. A grande prova de que Maria é sim virgem está lá no capítulo 19 de João. Se Maria tivesse tido outros filhos, por que Jesus entregaria Maria a João Evangelista, que é um estranho? Perfeito, Onde estão Rafael. os irmãos? Né? Então, se esses irmãos existissem, qual seria a lógica? Que os irmãos ficassem com a mãe. Se a mãe fica com o estranho, e Jesus teve essa preocupação, em primeiro lugar, porque Jesus honra pai e mãe. Então, ele cuidou da mãe dele antes de morrer, entrega a João. E na pessoa de João, entrega a todos nós que somos a igreja. Então, por isso que Maria é a mãe da igreja. E Maria não teve outros filhos, e Maria sempre foi virgem. Aí, padre, entra um outro problema. Eu já vi muita gente falando isso. Não, mas fisicamente, uma vez uma colega minha médica falou isso. Não, mas é uma questão física. Se um bebê passar pelo canal do parto, ele vai romper o ímen. E aí não é virgem mais, né? Não há fisicamente a possibilidade de virgindade. E o dogma da igreja diz que Maria é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. O que isso significa? Não houve rompimento algum. Por isso que até hoje em dia não se usa muito esse termo, que pode até soar meio politicamente incorreto aos ouvidos das pessoas, mas a igreja invocava muito Nossa Senhora como Mater Inviolata, a mãe inviolada, que permaneceu, né, selada, como um templo, um jardim fechado para gerar. Mas e aí essa questão física? Se Jesus passou pelo canal do parto, então não há virgindade. Aí eu pergunto para você, meu irmão, se Deus tem poder para criar um mundo do nada, Deus não vai ter poder para preservar um ímen, né? Ou o que é mais simples, criar um mundo do nada ou preservar um ímen, entendeu? Então Maria é sim virgem antes, durante e depois do parto, né? É uma questão de fé. Olha, a Maria Vanúzia, Rafael, ela colocou aqui assim, propositadamente, tem religiosos que pretendem tirar essa crença dos dogmas para ficar mais fácil com um desenraizamento e poderem colocar outras crenças. Chamam de desconstrução, até dentro da psicologia. Isso é muito agressivo e causa até depressão. Até na política fazem isso com esses argumentos. Sim, é um perigo, né? É um perigo que a igreja não está isenta. A igreja estando no mundo, né, ela acaba sendo sujeita também a ideologias, sendo sujeita a interpretações pessoais. Só que aí a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Nós como católicos, se nós queremos uma fonte segura, até para o nosso benefício espiritual, onde a gente deve procurar as referências adequadas? Catecismo da Igreja Católica, né? Sagradas Escrituras, os documentos dos papas, que é o que o magistério, né, da igreja, o que os papas estão dizendo, os escritos dos santos, as vidas dos santos, né? É aí que a gente tem que buscar, certo? Pode ter padres, teólogos, autores muito bons sobre vários assuntos, mas é nessas pessoas, é nos papas, é nos santos, é aí que a gente vai encontrar aquilo que é modelo de fé. Né? Por exemplo, um teólogo ele pode ser ótimo, ele pode escrever vários livros, só que um santo é muito melhor que ele. Por quê? Porque o santo, como dizia o Papa João Paulo II, ele é o evangelho vivido. Entendeu? Então nós temos que buscar as boas referências, né, para nossa vida espiritual.
E as más referências? E aí? E se um padre, um religioso, pregar alguma coisa contrária a isso? Aí eu dou para você e para todo mundo que nos acompanha aí o conselho que Santa Teresa dava já na época dela, Santa Teresa d'Ávila, né? Não pensem, né? A gente não pode ter a ilusão de pensar que essas ideologias, essas pregações às vezes atrapalhadas, que isso é uma coisa de hoje em dia. Não é não, isso sempre existiu na igreja e sempre vai existir. Até o juízo final. A gente não pode ter essa pretensão de achar que a nossa época ela é muito diferente ou muito pior do que outras. Não, esses problemas já existiram. Então, Santa Teresa, ela dava um conselho para as freiras, né, do próprio convento dela. Ela dizia assim, quando vocês ouvirem alguma besteira, façam como quando a gente chupa uva. Né, você engole o sumo e cospe a casca. Né? Aproveite o que der para aproveitar. E se não der para aproveitar nada, busque nessas referências, né? Nos santos evangelhos, no magistério da igreja e na vida dos santos e nos escritos dos santos. Certo? Perfeito. Então, acho que é por aí. Desde sempre, né, Rafael? Desde sempre. É uma verborreia. Sim. Sempre esteve presente. E é muito interessante o que você disse, porque às vezes, gente, as pessoas acabam pensando que porque um padre escreveu, um padre falou, uma religiosa, ou até um bispo, aquilo que foi falado é o dogma e deve ser respeitado, deve ser seguido. Não, você mencionou aqui que até o Papa, quando dá a sua opinião pessoal, pode ser questionado. Sim. O Papa, ele falha enquanto ser humano. Ele é infalível em matéria de fé e de moral, mas não em termos de opinião pessoal. O Papa pode abrir a janela do quarto dele de manhã cedo e falar, hoje vai chover com certeza, aí não chove no fim do dia, vai falar lá, o Papa então não é infalível? Não, ele continua sendo infalível, mas em matéria de fé e de moral. Né? Quando ele define algo para o bem da igreja, aí ele não erra, porque ele é assistido pelo Espírito Santo, né? Mas em termos de opinião pessoal, ele pode errar, né? Quer ver um exemplo interessante, né? O padre deve conhecer bem esse exemplo. O Papa Paulo VI, ele teve uma dúvida em termos pessoais, né? Quando ele foi publicar a encíclica Humani Vitae, falando, né, contra os métodos contraceptivos, ele, enquanto Papa, ele ficou na dúvida. E ele chegou a escrever 2 documentos diferentes. Ele tinha um documento que condenava os contraceptivos e o outro que aprovava moderadamente. Ele não sabia. Ele falou assim, puxa vida, né? Como que eu vou decidir o que ele fez? Usando do carisma da infalibilidade papal. Ele rezou a Santa Missa naquele dia, colocou os 2 escritos dele diante do altar e ele disse para Jesus, olha, que o Senhor me inspire, amanhã eu tenho que assinar. Que o Senhor me inspire qual documento eu vou assinar. E ele teve um sonho naquela noite em que Nosso Senhor apontava claramente para o Humani Vitae, né, e dizia para ele, é esse que eu quero que você assine. Né? E ele assinou o Humani Vitae, que é a doutrina de 2000 anos da igreja. Ele não errou. É o carisma da infalibilidade. O Espírito Santo ele assiste, mesmo que a opinião pessoal do Papa às vezes não seja aquela. Isso é interessante. O Paulo VI estava inclinado para o outro lado, mas ele acabou definindo o que Deus inspirou. E a gente vê isso nos Atos dos Apóstolos. Né? Tinha lá uma discussão entre os apóstolos, né? Uma ala dos apóstolos dizia que não, para ser cristão tem que fazer a circuncisão, né? Que era uma continuidade do judaísmo. Outros já diziam não. O que eles fizeram? Se reuniram, rezaram, e olha que interessante, São Pedro, que é o Papa, o chefe da igreja, ele era a favor da circuncisão. São Paulo é que era contra. Eles se reuniram, rezaram, no dia seguinte o que São Pedro definiu? Ele definiu que a circuncisão já não era mais necessária. Ele definiu contra a opinião pessoal dele, a favor da opinião de Deus, do Espírito Santo. Então, é o carisma da infalibilidade papal, né? Então, o Espírito Santo, ele assiste à igreja. Com né? certeza. Olha só, Rafael, a Leila Lucena diz assim, são os mistérios de Deus, mistério é mistério, acerca do que falávamos aqui da virgindade perpétua. A Maria Vanúzia, o problema hoje em dia são as ideologias, crendices, discurso de ódio. A Edileia Silva, estou um pouco atrasada, mas gostando do tema. A Águia também dá um sinalzinho aqui, o Saulo. Olha, Maria Vanúzia, verdade, um olho aberto e outro fechado, senso crítico. Dogma de fé é dogma de fé. O que é erro é erro, o que é certo. A Maria Vanúzia, ele foi pelo amor, o Papa, né? Rafael, é o seguinte,
Eu achei muito interessante, nós temos pouco tempo. É uma coisa que rende tanto que dá até vontade de fazer 2 dogmas numa live e 2 dogmas na outra live. Mas eu nem sei também qual é a nossa programação e qual é a sua agenda, como está a sua agenda. O fato é o seguinte, você falava que o arcanjo, ele, diante da bem-aventurada Virgem Maria, ele já percebe que Deus está com ela é agraciada. Agora nós vamos entrar no dogma da Imaculada Conceição. E eu faço uma pergunta aqui para você, tentando me aproximar das perguntas que fazem para você, por exemplo, na rua, em casa, no trabalho. Se Deus já tinha preservado a Virgem Maria, nós vamos falar de Imaculada Conceição. Então, até que ponto que o sim de Maria foi um sim livre? Dá para dizer que havia uma predestinação e ela então não pudesse dizer não? Você pode agora tratar esse assunto dentro do dogma da Imaculada? Eu volto lá em Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele não nega, né, que exista uma certa predestinação, que Deus escolhe e coloca na nossa vida algumas possibilidades, né, algumas coisas que Deus quer para nós. Só que por que eu disse uma certa predestinação? E Santo Agostinho, ele tem esse cuidado de dizer uma certa, porque muita gente pensa em predestinação como A mais B. Não, então esta pessoa está destinada a se casar. Então, quer dizer, ela não tem liberdade nenhuma. Ela, necessariamente, o destino, a vida vai empurrar a pessoa para isso, como se ela não tivesse outra possibilidade. Não, isso não é cristão, né? Acreditar nisso, né? A pessoa sempre tem liberdade. Agora, é claro, Deus, ele tem um plano para cada um. Deus, ele traça um caminho, uma rota para cada um. Como que a gente percebe esse caminho que Deus traça para nós? Através dos nossos dons naturais, através das nossas vamos dizer assim, as nossas capacidades pessoais, né? Então, isso aí já é um indicativo, através das circunstâncias que Deus coloca na nossa vida, tudo isso vai nos mostrando mais ou menos onde Deus nos quer, certo? Só que nós temos sempre liberdade. Eu posso dizer não, Deus tem um plano A para mim. Eu posso dizer não, aí Deus vai para o plano B. Se eu disser não ao plano B, tem um plano C. Mas Deus sempre vai reservar para mim um plano de felicidade, algo de felicidade para a minha salvação, para o meu bem. Agora, é claro que eu serei muito mais feliz se eu for para o plano A, aquilo que Deus pensou primeiro. Mas eu tenho liberdade, né? Eu tenho liberdade. E é interessante, Deus não interfere na nossa liberdade. Eu vou dar aqui um exemplo interessante, nós estamos falando de Nossa Senhora. Santa Bernadette Soubirous, quando ela viu Nossa Senhora em Lourdes, numa das aparições, das últimas, né? Ela pergunta para Nossa Senhora, ela diz até, ela era muito simples, né? E é interessante, até que chega a ser até infantil, assim, a simplicidade de Santa Bernadette. E ela pergunta para Nossa Senhora assim, agora eu tenho que ir para o convento? Né? Como quem diz, eu vi Nossa Senhora, né? Eu vi a Mãe de Deus, eu sou obrigada a ir para o convento? E Nossa Senhora não responde para ela, diz, você é que vai decidir o seu caminho, né? E Nossa Senhora ainda coloca para ela, fala, você tem 2 caminhos para seguir, você pode ir para a vida religiosa, só que se você escolher esse caminho, eu garanto a você que você não vai ter felicidade nenhuma neste mundo, nenhuma, mas no outro sim, né? E você vai converter muitos pecadores pelo seu sofrimento. Mas se você escolher se casar e ter uma outra vida, você vai ter alguma felicidade já agora e vai se salvar depois, vai tornar-me ver. Ou seja, tem um outro caminho. Mas Nossa Senhora não diz para ela, vai por aqui ou vai por ali. Deixou na liberdade dela. Ela foi para o convento, se tornou religiosa. Mas no caso, por exemplo, de outras aparições, tem outros videntes que não se tornaram religiosos, né? A Melânia, que viu Nossa Senhora em La Salette, ela se casou, né? Ela tomou um outro caminho. Então, quer dizer, a liberdade que Deus dá a cada um de nós. Agora, no caso de Maria, se Maria foi preservada do pecado original em vista de Jesus, né? Então, isso é importante a gente saber. Não foi por ela mesma que ela recebeu esse privilégio, foi por causa de Jesus. Deus, já pensando nela como alguém que poderia ser a mãe de seu filho, a preservou do pecado. Mas ele manda o anjo para perguntar. Isso já é um sinal de liberdade, né? Se Deus tivesse predestinado, não tinha nem mandado o anjo, ela já seria a mãe, pronto, acabou. Deus manda o anjo. E se Maria dissesse não? Aí tem uma discussão teológica muito interessante. Eu já li muita coisa na Idade Média, vários santos entraram nessa discussão.
né? Tem até uma linha interessante numa discussão que Santo Tomás de Aquino entrou, que perguntaram uma vez a ele, e se Maria tivesse dito não? Ele falou, bom, provavelmente Deus suspenderia o privilégio que tinha dado a ela até ali. Ele preservou ela do pecado, talvez ele suspendesse esse privilégio e começasse do zero de novo o seu plano, buscando uma outra pessoa. Inclusive o Eric fez uma pergunta aqui, afinal de contas, São Tomás de Aquino era contra ou não ao entendimento da Imaculada Conceição de Maria? Inicialmente era contra. É interessante isso, né? Parece até escandaloso, né, falar que Santo Tomás de Aquino era contra, mas na época não era dogma. Então a igreja, enquanto mãe, ela é muito prudente. Aquilo que a igreja não define como dogma pode ser discutido, não tem problema. Entendeu? Então não era dogma. Não era dogma definido. E São Tomás de Aquino era contra inicialmente. Inicialmente ele era contra. Ele colocava em causa, ele falava, não, Deus não precisaria necessariamente ter preservado, ele poderia, não precisaria preservar a mãe, ele poderia ter simplesmente preservado o filho dentro do ventre da mãe. A Imaculada Conceição consiste na preservação da Virgem Maria... Da Virgem Maria do pecado original. Do pecado original. Pecado de Adão e Eva. E aí Santo Tomás ele disse, não, mas Deus poderia preservar só o filho. E aí Santo Tomás ele comprou uma briga com os franciscanos, na época, que eram os grandes defensores do dogma da Imaculada, como, por exemplo, o Beato Duns Scoto. O Beato Duns Scoto, ele dizia assim, não, mas aí dizer que Deus pode preservar só o filho, ele tem poder para isso, de preservar só o filho no ventre da mãe. Mas aí não seria uma concepção 100% humana, porque toda concepção humana, né, quando você concebe um filho, o filho, ele recebe tudo do pai e da mãe. Então, seria uma concepção não exatamente 100% humana. Aí você volta na heresia ariana, que nega a humanidade de Cristo. E aí é interessante que Santo Tomás, no fim da vida, ele passa a concordar com essa posição dos franciscanos. Então, antes de morrer, ele faz a sua profissão de fé. Na Imaculada Conceição, ele retrocede. Ele fala, não, de fato, ela foi preservada. Né? Mas é interessante que foi pouco antes de morrer, né, que ele vai chegar a essa conclusão. E depois dele, vários frades dominicanos, né, a ordem dos dominicanos discutiu muito isso, e boa parte dos dominicanos eram contrários. Né? Aí teve até um fato curioso, né? No século XVIII, o dogma só foi definido no século XIX. No século XVIII, dois exorcistas dominicanos, que eram muito famosos, foram chamados para atender uma possessa em Florença, na Itália, e chamaram exorcista, chamaram bispo, chamaram todo mundo, aí falaram, olha, tem dois frades com fama de santidade, e esses homens são bons teólogos, vamos chamar os dois para fazer o exorcismo. O que aconteceu? Esses dois, eles viram, ao invés de pensar em exorcizar primeiro a possessa, o que eles pensaram? Eles falaram, nós estamos nessa dúvida sobre a Imaculada Conceição de Maria, vamos fazer o seguinte, vamos ordenar ao demônio, em nome de Jesus Cristo, que nos faça um poema, narrando esse privilégio da Virgem Maria, e aí a gente vai ver se ela é imaculada ou não. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. O demônio declamou em forma de poema uma profissão de fé no dogma da Imaculada Conceição. Chegou no fim do poema, o demônio que estava possuindo essa mulher, ele pedia, ele suplicava aos berros que os padres deixassem ele ir, porque ele tinha sido obrigado a falar daquela que todos eles temem. Ou seja, até os demônios confessam a Imaculada Conceição de Maria. Aí até os dominicanos começaram a mudar um pouco de postura. No século XIX, a briga ainda permaneceu. E aí é interessante que o episcopado da França, os bispos da França, compraram, como não era dogma definido, eles compraram a briga contra o dogma. Eles eram contra a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E aí é curiosíssimo isso, que aí os bispos fizeram todo um trabalho de incentivo teológico contra o dogma da Imaculada. E quando Nossa Senhora, né, por providência divina, né, por mandato de Deus, apareceu na França, onde que Nossa Senhora aparece, né? Ela poderia ter escolhido Portugal, Espanha, Nossa Senhora vai e aparece na França, que era onde os bispos contestavam a Imaculada Conceição. E aí Bernadette Soubirous, quando pergunta o nome dela, ela fala, eu vou dizer meu nome. E aí numa das aparições ela diz para Bernadette Soubirous, eu sou a Imaculada Conceição. Justamente onde a Imaculada Conceição era contestada, Nossa Senhora aparece dizendo que ela era a Imaculada Conceição. 4 anos depois, o Papa Pio IX, Beato Pio IX, proclama o dogma da Imaculada Conceição, né, de Nossa Senhora, que já havia sido confirmado pela aparição,
por esse exorcismo em Florença e pela unanimidade dos teólogos. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, já no século XVIII, Santo Afonso, quando ele fundou a Congregação dos Redentoristas, ele incluiu um quarto voto para os padres irmãos, né? Que era o voto de defender até com o derramamento do próprio sangue o dogma da Imaculada Conceição de Maria, né? Aqui no Brasil, a Imaculada Conceição ela sempre foi aceita porque os portugueses sempre aceitaram e admitiram esse dogma, tanto é que a Imaculada Conceição era a padroeira de Portugal e dos seus domínios, e Nossa Senhora, quando apareceu no Brasil, se manifestou no Brasil através da sua imagem de Aparecida, é uma imagem da Imaculada Conceição, né? E aí, por fim, nós temos o último dogma, que é o da Assunção, né, padre? Que eu acho que dá para falar rapidinho, né? Dá para falar assim. Aqui, Rafael, a Mari diz assim, verdade, padre, precisa fazer uma outra live com esse tema. Muito interessante, adorei. A Kênia, que aula, hein, padre? Sensacional. Agora, o Maicon Carvalho colocou aqui, Mateus 1,25 prova o contrário. Em Mateus 1,25 nós vamos ter lá assim, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho que recebeu o nome de Jesus. Não ficou bem claro o que você quis dizer, Maicon, mas se você quiser continuar aqui no comentário, pode continuar. O que você quis dizer como prova ao contrário, porque na verdade está fundamentando. Na verdade, talvez ele tenha dito esse seu filho, né? Mas o seu não se refere a José. Se você ler aí a frase, não está se referindo a José. É isso que dá, às vezes, uma interpretação contrária, né? Até a interpretação que, às vezes, os luteranos fazem, os anglicanos fazem, eles interpretam esse seu referindo-se a José. E não é a José, né? É referindo-se a Deus, é o Filho de Deus, né? O Filho de Maria. Jesus é filho de Maria e filho de Deus. De José, ele é filho adotivo, né? São José é o pai putativo, né? O pai adotivo de Jesus, né? É claro que entre os homens é o homem que recebeu, depois de Maria, o maior privilégio, né? Que ele recebeu o privilégio de ser chamado de pai pelo próprio Deus, né? Que se encarnou e se fez homem, né? É muito bom o povo participando. Isso. Mas vamos lá para o último dogma, então. O quarto dogma, a Assunção de Maria. Esse último dogma ele foi proclamado pelo Papa Pio XII, mas ele já era crido na Igreja assim, desde a igreja primitiva. É interessante que das festas marianas, a festa mariana mais antiga de que se tem notícia é a festa da Assunção de Maria, no calendário litúrgico. Então as igrejas, as dioceses lá do Oriente, muitas delas fundadas pelos apóstolos, como é o caso de Antioquia. Antioquia foi fundada, é uma diocese fundada pelo apóstolo Pedro, né? São Pedro. Ele fundou Antioquia e depois ele foi para Roma. Então é muito interessante que já ali em Antioquia havia essa celebração da Assunção de Maria. Então já é uma fé corrente na vida da igreja. Em Jerusalém existe o sepulcro de Maria, segundo a tradição, é um sepulcro vazio, é a chamada Igreja da Dormição da Virgem Maria, né? Então é muito interessante que essa celebração ela já existia. O que o Papa Pio XII ele fez? Também havia muita discussão teológica sobre a Assunção de Maria. O Papa Pio XII define como dogma. A única coisa que o Papa Pio XII ele deixa em aberto é uma outra questão. É se Maria foi assunta aos céus de corpo e alma ainda viva, ou se ela morreu e depois foi ressuscitada e foi assunta aos céus. Isso a definição de Pio XII não deixa claro. É uma questão que ainda está aberta. Mas aí, o que eu aconselho? Eu aconselho que a gente fique com a opinião dos doutores da igreja. Santo Afonso de Ligório, que é doutor da igreja, né, no livro dele chamado Glórias de Maria, ele vai dizer o seguinte, se Jesus, sendo Deus, conheceu a morte, também era conveniente que sua mãe, sendo criatura e corredentora, participante da obra da redenção, era conveniente que ela também conhecesse a morte e a ressurreição, tal como seu filho. E como primícias de Cristo, ela entrou também na glória. Então, parece que essa opinião de Santo Afonso é a mais ajustada, né? E aí por isso que não se fala exatamente em morte lá na Igreja Oriental, eles falam em dormição, porque a morte é o salário do pecado. Maria não pecou, então ela não devia nada ao pecado. Então por isso que se usa para Maria o termo dormição. Para Cristo se usa o termo morte, porque Cristo, embora não devesse nada ao pecado, ele tomou sobre si a nossa culpa. Então, para Cristo, a gente usa o termo, porque ele assumiu o que é nosso. Maria não assume o que é nosso, né? Ela é a primeira cristã, a primeira a ser salva. Então, por isso que às vezes usa-se o termo dormição, né?
Perfeito. Nós vamos chegando então no finalzinho da nossa live. Quero agradecer a todos que participaram. De fato, foi uma aula sensacional, um momento muito bom. Eu disse assim, que todas as perguntas que estivessem postadas aqui seriam perguntas e que nós poderíamos ficar bem à vontade para respondê-la. Apareceu uma pergunta aqui lá no início que não tem muito a ver com o tema, mas como foi colocada aqui, eu gostaria que você respondesse, Rafael, tá? Eu queria saber se eu, que não fiz a primeira comunhão, se eu posso me confessar. Pode, né? Não só pode como deve, mas no caso, né, se você já é adulto, né, adulta, o que seria o ideal, né? Você procurar aí a sua paróquia, o seu padre, manifestar o desejo de se confessar e explicar a situação. Falar para o padre, olha, eu fui batizada, mas eu não completei a minha iniciação cristã. Por quê? Porque aí é importante você não só se confessar, né, mas confessar-se para comungar. Então, que você possa fazer uma preparação doutrinária mesmo, né, uma catequese de adultos, aí a sua paróquia certamente tem algum grupo assim, e aí você tem a participação completa, porque todos os sacramentos na vida da igreja, eles se ordenam para a Eucaristia, né? Cada sacramento, Deus nos dá uma graça. Na Eucaristia, é a própria graça que se dá, porque é o próprio Deus, é o próprio Cristo que está na Eucaristia. Por isso que todos os outros 6 sacramentos se ordenam, se orientam para a Eucaristia, certo? Então, não busque só a confissão, né? Mas busque aí uma preparação para essa iniciação cristã mesmo, para você confessar, comungar e também concluir essa iniciação cristã com o crisma, tá bom? Rafael, muito obrigado pela sua participação. Bem, eu que agradeço, padre, viu? Uma bênção aí, estar aqui falando de Nossa Senhora, né? Sempre uma graça muito grande. A Kênia disse assim, que pena que acabou. Acabou, Kênia, hoje, mas na quarta-feira que vem, às 14 horas, estaremos aqui novamente com a próxima live, sempre com temas muito interessantes e com convidados especiais que nos ajudem a interpretar, a conhecer, a entender mais a riqueza da nossa igreja. Nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe muito pela participação, muito obrigado por permitir-nos chegar até você e até a próxima, se Deus quiser. Eu acredito firmemente nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. As mãos eram pregadas na cruz, mas agora o Cristo está conosco, ressuscitado e glorioso. Estamos construindo uma igreja, conseguimos muita coisa, um alicerce bem forte, os pilares, agora está na fase de colocar a laje. Esse é 1 metro quadrado de laje. O concreto vai ficar aqui, mais ou menos nivelado, assim, muito forte, ecológico, não usamos madeira. E logo mais, esta laje vai estar ali, com a colaboração de vocês. Estou celebrando 50 anos de sacerdócio. Eu quero um presente não para mim, mas para construir a igreja das mãos ensanguentadas de Jesus. Por favor, colabora com Jesus. É um lugar onde milhares de pessoas vão estar vindo para receber a imposição de mãos e ser tocado, profundamente tocado por nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, colabore conosco. R$ 420 por metro quadrado. Vamos juntos, vamos às obras, colocar esta laje no seu lugar. Deus abençoe vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. E muito obrigado.